Mais um devocional Intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, mulheres. Aqui quem fala é Luciana Alves. Eu falo de Içara, Santa Catarina, e estou aqui a pedido da nossa maravilhosa Eliane Nola, aqui no Devocional Intensa, para compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Eu sou casada, tenho 43 anos, sou casada com o Edson, sou mãe do Emanuel, do Gabriel e da Esther. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui é sobre os milagres que Deus tem feito na minha vida e sobre eles, sobre os meus filhos. Eles são esse milagre de Deus na minha vida. E eu lembro que já ouvi falar, né, dos nossos pastores, que muitas vezes o inimigo ele não está preocupado simplesmente com a nossa vida, né, em destruir um casamento, uma família, mas muitas vezes nesse processo ele está preocupado em destruir a vida dos nossos filhos, né, em fazer com que eles não nasçam, em fazer com que eles não existam. E os meus filhos, desde quando a gente casou, eu e o meu marido, a gente tinha o desejo de ter 3 filhos. E quando eu tive o meu primeiro filho, logo em seguida, eu descobri que eu não poderia mais ter filhos. Descobri uma endometriose, uma doença que já estava bem agravada, já estava tomando meu intestino, o ovário, o útero, e o diagnóstico dos médicos é que eu não poderia gerar mais filhos, né? Eu teria só o Emanuel, e teve até um médico que falou: você já tem um filho, né? A gente luta para que as pessoas tenham pelo menos um, e você já tem um, então o quadro da Lu é muito grave. Então, vocês devem realmente se contentar, né, com o que vocês têm. Porém, a gente tinha uma promessa de Deus nas nossas vidas, né? E antes de ter filhos, eu e o Edson, a gente passou por um momento bem difícil no nosso casamento, né? Eu tenho um salão de beleza e há mais de 20 anos, e a gente vai se envolvendo no trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar para uma empresa nacional de cosméticos, e eu viajava muito, trabalhava muito. Meu salão era bem grande, tinha muitos funcionários. Na época, meu marido estudava para concurso para juiz do trabalho, então o fato de eu viajar, de eu sair muito, de eu trabalhar muito, ficar muito tempo fora, facilitava muito, né, os estudos dele, esse tempo sozinho que ele precisava para estudar e se dedicar aos concursos. Só que isso foi, querendo ou não, nos afastando, né? E chegou um momento na nossa vida que a gente percebeu que a gente estava muito longe um do outro. E foi aonde realmente a gente começou a clamar a Deus, né? E a pedir para que Deus viesse e restaurasse o nosso casamento, restaurasse o nosso amor um pelo outro, restaurasse, né, aquele desejo de estar perto um do outro, de viver aquela vida, né, que Deus tinha prometido para nós. Nós já éramos cristãos, nós já servíamos a Deus, mas aquele versículo de Jó era muito real na nossa vida, e eu acredito que na vida de quase todo mundo que tem um encontro genuíno com Deus depois de um certo tempo de caminhada, né? A gente conhecia Deus de ouvir falar, né? E não de caminhar com Ele. Então foi um tempo na nossa vida que Deus nos pegou, nos abraçou, né? Nos levantou novamente, nos aproximou tanto um do outro quanto dele, né?
E nós começamos a viver novamente os planos de Deus para nossa vida, e foi, né, Deus restaurou nosso casamento e nos fortaleceu de novo. E a chegada do nosso primeiro filho, Emanuel, foi realmente o selo de Deus no nosso casamento, né? Realmente era a certeza de que Deus estava conosco naquele tempo. E quando os médicos falaram que a gente não poderia mais ter filho, foi um momento de muita dor para nós, né? Nós sonhávamos em ter 3. Nós tínhamos essa certeza de que era a promessa do Senhor para nossa vida. E então a gente realmente, quando vem um diagnóstico, quando vem um momento difícil na vida da gente, às vezes a gente tenta fazer as coisas pelas nossas próprias forças. E não foi diferente conosco. O médico falou para nós que eu precisaria fazer um tratamento, né? Precisaria fazer umas injeções na barriga para que eu tivesse ovulação, porque além da endometriose eu não ovulava. E a gente fez esse procedimento, né? Eu tentei fazer, né? A gente começou a fazer esse procedimento, a gente fez achando que a gente ia conseguir, né? Fazer com que as coisas acontecessem. E realmente no primeiro mês de tratamento, eu ovulei, eu gerei 12 óvulos e o médico disse: Lu, tu pode ter muitos filhos, né? Pode ter uma gravidez gemelar de 3, 4, 5 crianças. E eu falei: não importa, né, o que eu quero é realmente ter filhos e não, isso não importa para mim. Só que eu não engravidei. Eu ovulei e não engravidei, né? E quando a gente estava fazendo, eu lembro que quando a gente estava fazendo esse tratamento, essas injeções na barriga para ovular, nós estávamos em Belo Horizonte. A gente tinha feito uma viagem para Belo Horizonte para visitar a igreja da Lagoinha, conhecer de perto, né, aquela igreja que marcou o Brasil. E a gente estava lá e Deus falou com a gente lá. Deus falou, né, vocês confiam que eu prometi 3 filhos para vocês? E por que vocês estão tentando me ajudar, né? Muitas vezes a gente acredita, né, no que Deus nos promete, mas não ao ponto de deixar Ele fazer sozinho. Muitas vezes a gente até acredita, mas a gente quer ajudar, a gente quer colocar a nossa mão, a gente quer dar o nosso jeitinho, né? E Deus nos constrangeu muito aquele dia. E a gente realmente decidiu que a gente não ia mais fazer esse tratamento, a gente ia deixar que Deus, né, realmente cumprisse o propósito dele, e se fosse da vontade dele, os nossos outros filhos viriam. E então o médico me deu um prazo, ele disse: Lu, eu preciso que tu engravide em 3 meses, porque se tu não engravidar, eu vou ter que tirar o teu útero, né? Tu vai ter que ir para São Paulo, operar em São Paulo. Na época a endometriose não era uma doença muito conhecida aqui na nossa região, não tinha médicos que operavam, e o médico queria que eu fosse para São Paulo operar em São Paulo. Então foi tudo muito turbulento, foi tudo muito tenso para nós, né? Muito desgastante para mim, né? Como mãe doente, além, né, de tudo, eu ainda tinha a doença, então foi um tempo muito difícil. Mas nós cremos que Deus ia fazer o milagre. E Deus me deu uma palavra no Salmo 127 que diz, né, feliz é o homem que teme ao Senhor. A sua esposa será como uma videira frutífera ao redor da sua mesa. E eu cria, né, que eu era aquela mulher e que o meu marido era aquele homem que temia ao Senhor, sabe? E então nós oramos e nós pedimos para Deus, se for, né, realmente da tua vontade, se essa promessa for tua, porque às vezes a gente faz essas orações de dúvida para Deus, você já percebeu? Se for da tua vontade, né, se realmente o Senhor quer, se foi o Senhor que prometeu, se, né? E essas palavras, esse se não vem de Deus, né? Deus não é um Deus de dúvida, Deus é um Deus de promessas, né? Quem fez essas perguntas para Jesus no deserto foi Satanás. Se tu és o Filho de Deus, gerando dúvida no coração dele, né? E a gente fazia essa oração, né? Para Deus, Senhor, se for da tua vontade, né? Nos responde.
Mas Deus nos respondeu, e 2 meses depois eu estava grávida do nosso segundo filho, Gabriel. E a gravidez foi perfeita, foi um sucesso, né? Deu tudo certo. Eu tive o Gabriel e Deus nos abençoou, e o Gabriel nasceu perfeito, lindo, maravilhoso. E o meu médico falou novamente: Lu, agora depois de 6 meses tu já tem que tentar engravidar, se tu quiser o terceiro filho, porque não dá para esperar muito. Só que eu não quis ter filho logo em seguida, eu não queria engravidar assim tão próximo, e eu falei, eu vou deixar, né, Deus fazer. Só que depois de 10 meses que eu tive o Gabriel tinha 10 meses, eu comecei a ter crises de pânico, e eu entrei num processo depressivo, né, e eu fui ficando bem doente novamente, né, eu tive depressão, eu fui gerando fibromialgia, doenças psicossomáticas, né, eu tinha candidíase a cada 15 dias, saía no meu corpo vários furúnculos, e eu fui ficando muito doente, e a nossa fé parece que ela se esvai, porque a gente tem a sensação de que crente não fica doente, que uma mulher de Deus não pode ter depressão, né, e eu comecei a lutar muito contra tudo aquilo, e eu lutei contra isso 1 ano e meio, eu tive insônia, eu tive crises de pânico, né, e mesmo assim a gente, né, foi permanecendo em Deus e buscando ajuda. E então eu conheci um médico, né, mais naturalista, assim, que foi me ajudando, que foi tirando todos os medicamentos, né, que eu estava tomando, e foi cuidando da minha saúde. A minha saúde foi se restabelecendo. E eu falei para ele que eu queria engravidar de novo. Então ele disse: Lu, nós vamos esperar quando tu estiver bem, né? Então eu vou te liberar para engravidar. E passou 1 ano e ele me liberou para engravidar. E daí ele falou: Lu, agora tu pode ir no médico fazer os exames para engravidar. E eu fui. Quando eu cheguei no médico para fazer os exames para engravidar, eu já estava grávida de 2 meses. E daí veio a nossa menina, a Esther. Eu me emociono porque é lindo, sabe? Falando para vocês, talvez algumas de vocês estejam vivendo talvez uma história muito parecida com a minha, mas só quem vive sabe, né, o que é sonhar e Deus realizar, o que é orar e ver as suas orações sendo respondidas, sabe, o que é ter um diagnóstico, né, do impossível e ver Deus fazendo o impossível na sua vida, sabe? Então, eu engravidei e veio a Esther, né, uma menina. Ela é linda, ela é maravilhosa. Hoje ela vai fazer 3 anos, dia 28 de setembro. E a Esther veio para marcar um tempo novo na nossa vida, né? Foi onde nós realmente conhecemos um Deus extraordinário, um Deus que realmente é presente, sabe? Um Deus que não é um Deus ausente, mas é aquele Deus presente, aquele Deus que realmente ouve as suas orações, aquele Deus que se preocupa com as nossas vontades, com os nossos desejos, né? E a gente conheceu esse Deus e começou a ter um relacionamento com um Deus real, sabe? E hoje a gente, né, eu continuo trabalhando, só que depois que eu tive filhos, eu entendi, né, que o meu primeiro ministério é a minha casa, é o meu casamento, é os meus filhos. Deus tem estabelecido isso cada vez mais, né, dentro de mim, dentro da nossa casa. E eu continuo trabalhando, mas eu trabalho só meio período, né? Hoje eu fico em casa pela manhã com eles, e a minha casa é um milagre, os meus filhos são um milagre, o meu casamento é um milagre. E eu tô aqui para dizer para vocês que você é um milagre, eu sou um milagre, né? E que Deus pode sim cumprir na sua vida aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido, que Ele ouve sim as suas orações, que Ele se preocupa sim com as suas dores, com cada lágrima. Ele é um Deus real, Ele é um Deus presente, e vale a pena buscar esse Deus, vale a pena o choro, vale a pena as madrugadas, vale a pena tempo com Ele, vale a pena. Ele é sim esse Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
E Ele está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo, né? Cada uma de nós, e Ele está cuidando de cada uma de nós, e no tempo certo as coisas vão se alinhando e vão entrando cada vez mais para dentro do caminho que Ele escreveu para nós. Tá certo? Quero agradecer a Lani, né, por essa oportunidade. Foi extraordinário para mim relembrar de tudo isso, né? E eu só tenho a glorificar o nome do Senhor. Um beijo grande no coração de vocês e não desistam. Essa é a minha palavra para vocês. Amém.